Pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente tem um texto que eu já até compartilhei no AVA, sobre o censo de referência para pacientes com fissuras lábio-palatais, né? Censo de referências para anomalias crânio-faciais. Bom, das alterações do desenvolvimento da face, né, uma das mais frequentes, mais prevalentes, e que diz respeito, né, à odontologia, são as fissuras lábio-palatais, né? Quando vocês fizeram a morfofuncional, vocês tiveram já algum conteúdo sobre fissuras? Ou já viram em outra disciplina? Já vimos. Então, não a fundo, né? A gente passou pelas doenças, né? Os problemas de má formação, e um deles era os lábio-leporinos. Mas não chegou a aprofundar, não. Uhum. Então, as fissuras, elas decorrem da falta de fusão, né, dos processos palatinos secundários com o processo palatino primário, tá? Elas podem ser labiais, podem acometer somente o lábio, né? Ou podem acometer o palato, né? São as fissuras lábio-palatais. Então, no embrião, né, esses processos palatinos, eles estão separados. E por volta da 10ª semana, eles vão se fundir. Então, às vezes, por causas diversas, né, não tem uma causa única definida, sabe-se que tem uma questão de familiar, né? Eles associam a gravidez na adolescência também, falta de ácido fólico, enfim, né? Tem um conjunto de condições que favorecem o desenvolvimento das fissuras lábio-palatais, né? Há um comprometimento muito grande nos bebês que nascem com essa condição, né? O tratamento é um tratamento longo, demorado, envolve uma equipe multidisciplinar, envolve fonoaudiólogo, envolve terapia ocupacional, porque muitas vezes você tem que fazer adaptações, né, na própria mamadeira do bebê, né? Envolve ortodontia, envolve cirurgia plástica, enfim, precisa de uma equipe multiprofissional para fazer o atendimento dos fissurados, né, lábio-palatinos. Então, é necessário, né, como é uma condição que não é rara, em algumas, por exemplo, na região norte do país, a cada 600 nascidos vivos, você tem um que nasce com fissura lábio-palatal, né? Então, vocês vejam que não é tão raro assim, né? Em alguns lugares, varia no país, em alguns lugares, na região sudeste, por exemplo, está em torno de 1.300 nascidos vivos para cada um caso, né? Então, é 1 para 1.300 nascidos vivos, mas é uma condição que tem uma gravidade muito grande, que tem um impacto muito grande, né? Porque vai interferir com a fonação, vai interferir com a deglutição, tá? Então, são necessários, né? E o tratamento é um tratamento caro, normalmente a primeira cirurgia vai acontecer aí por volta dos 3, 6 meses de idade, né? E aí são necessárias várias cirurgias, e vai até lá na adolescência, quando normalmente você faz as últimas cirurgias, que são mais cirurgias plásticas, né? Para recompor, né, a estética mesmo, tá? Então, é um tratamento longo, caro, né? E que é feito no SUS, tá? Agora, a gente é basicamente pelo SUS. Existem algumas organizações não governamentais, mas o SUS ele já tem hospitais de referência para tratamento dessas anomalias,
né? Então, a criança que nasce com essa condição, ela vai ter que ser referenciada para esses hospitais. Durante muito tempo, a referência para tratamento das fissuras lábio-palatais foi o Centrinho, lá em Bauru. Tá? Então, no Brasil, né, inteiro, quem fazia as cirurgias, fazia o acompanhamento dessas crianças, era o Centrinho lá em Bauru. Com o tempo, né, outros estados foram criando a expertise, né, foram desenvolvendo especialistas capazes de fazer essas cirurgias, né, de desenvolver uma equipe para acompanhamento desses bebês. Então, hoje em dia, vocês vão ver no artigo aí, tá? Foi o único artigo que eu encontrei sobre fissuras lábio-palatais, sobre referência, né? Unidades de referência, hospitais de referência para fissuras lábio-palatais. A gente tem 21 centros de referência. Aqui, né, em Belo Horizonte, o tratamento é feito no Hospital da Baleia. Tá? Então, a Baleia, ela faz o tratamento das fissuras lábio-palatais, não só de Belo Horizonte, né? Os casos que a gente tem aqui no estado são encaminhados para o Hospital da Baleia. Então, lá tem toda uma equipe multidisciplinar preparada para receber e fazer o atendimento dessas crianças. E como eu falei, é um tratamento que tem que começar precocemente, né? Porque a criança com fissura, ela não vai conseguir alimentar, né? Então é um problema assim, que tem um comprometimento psicossocial, a gente pode falar assim, né? Muito grande. Então, por isso, né, criou-se uma rede, né, de unidades, né, de referência. Então, vários estados hoje têm hospitais de tratamento para referência, como referência, né, das anomalias crânio-faciais do lábio, das fissuras, né, lábio-palatinas, tá? Então, como eu falei, não é uma condição tão rara, né? Então, a gente precisa ter mesmo, né, hospitais de referência para o tratamento dessa condição. Então, são hospitais de alta complexidade, tá? Porque é um tratamento complexo, né? Vai começar lá no bebezinho, vai acompanhando todo o processo de desenvolvimento, né? E vai finalizar lá, né, quando o paciente já está com 18 anos, 20 anos, tá? As sequelas, né, porque acaba ficando alguma sequela, né, vão depender muito do tipo de lesão, né, de alteração que nasce, porque a gente tem graus diferentes, alguns nascem mais acometidos, outros menos. Claro que quando ela comete só o lábio é mais tranquilo, quando é só uma fissura labial, e quando é uma fissura lábio-palatina é mais complexo, né? O tratamento é mais complexo. Mas normalmente a gente fica alguma sequelazinha, né? São alguns casos não, mas na maioria dos casos fica alguma sequela, né, no lábio, dá para a gente perceber ali, porque é um local que você não tem tecido, né? E por mais melhor que seja o cirurgião, claro, alguma cicatriz ainda fica, né? E os pacientes que têm a fissura lábio-palatina, né, normalmente têm problema com a fonação também. Então, é muito comum ficar alguma sequelazinha, tá? Leve, né? Porque hoje em dia o tratamento está bem melhor, né? Mas fica alguma sequela, tá? E a gente tem aí, né, tem artistas de cinema, né? Aquele artista que fez o Coringa agora, se você observar, né, me esqueci o nome dele, não sei se é Joaquim Fênix, acho que é isso. Se você observar o lábio dele, você vai ver que ele era fissurado, você vê que tem aquela sequela, né? Um pintor famoso
que a gente tem aqui em Minas Gerais, que é mineiro, que é o Guinhar, né, que foi professor da escola de desenho lá no Palácio das Artes, fundou, né, existe uma escola Guinhar, ele era fissurado, né? Então, é uma condição que acomete várias pessoas, tá? Sendo que, né, ele tem esse padrão familiar. Quando você tem um caso, normalmente você pode ter mais pessoas da família cometidas. Se você for fazer, né, uma pesquisa, você vai ver que tem outras pessoas na família que tiveram acometimento. Hoje em dia, quando a pessoa relata, né, que tem casos na família, normalmente o médico que está fazendo acompanhamento pede, né, aí por volta da 14ª semana, mais ou menos, que a gestante faça aquele ultrassom 3D, né, para ver se tem a lesão. Não que haja possibilidade de reverter, de tratar isso, não. O importante é que a mãe já comece a ter o acompanhamento, tá? Para que ela saiba amamentar essa criança, para que ela esteja preparada, né? Esteja preparada. Porque para a mãe é um choque, né? Então ela fica ali 10 meses esperando o bebê, naquela expectativa de ter, né, uma criança linda do seu lado, e de repente nasce uma criança com uma anomalia, né, que do ponto de vista estético, né, é bem impactante, tá? Bom, então para a gente discutir isso depois, o que eu trouxe hoje para vocês? Trouxe um artigo, tá, que fala sobre os centros de referência para as anomalias crâniofaciais. O artigo, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Eu já coloquei ele no AVA, mas eu posso mandar ele também para a Ana Cláudia, para ela compartilhar isso. Só um minutinho aqui que eu vou pegar a tela. Vamos ver aqui. Então, o artigo é esse, tá? É um artigo que foi publicado no Caderno de Saúde Pública, né? E ele trata dessa questão das anomalias crâniofaciais, tá? Aqui a gente vai ter tabelas que vão mostrar direitinho, ó, os locais, né? Que vão trazer alguns dados sobre a frequência, né? A distribuição dos centros de atendimento no país, enfim. É importante a gente conhecer isso, né? E saber, claro que nós não vamos tratar, como eu falei, né? Esses casos são tratados em hospitais de alta complexidade, né? Já falei do Hospital da Baleia, mas é importante a gente conhecer também, né, os locais onde a gente pode estar encaminhando os nossos pacientes, tá? Ana Cláudia está aí já, eu vou tentar mandar para você aí, Ana, no WhatsApp, esse artigo. Sim. Desculpa, eu cheguei há pouco tempo do trabalho de ontem, acabei de ver na TV aqui, você viu que a gente está sem ministro de saúde de novo? Eu comentei isso há pouco com a Alexandra. É muito preocupante a situação, né, Lucas? Porque está bem claro que, tipo assim, se não fizer o que ele quer, ele vai dar um jeito de correr com ele. Eu acabei de ver que eu estava trabalhando, até fiquei perplexo também. Desculpa até interromper um pouco aí, professor. A questão é que parece que a questão é a cloroquina, né? Que ele quer implementar o uso de cloroquina. Eu acabei de falar com a Alexandra aqui que não tem evidência científica, né? Nenhum. Eu não cheguei a ler a fundo, não. Interromper. Não tem problema, não. É um assunto né, que mexe com a gente, claro, a gente fica inseguro, né? E eu também, professor, eu estava vendo tanto com a minha esposa, eu estava ficando tão mais preocupado, né, que a gente sabe do perigo. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, vamos ficar uns 3 dias sem pôr em Globo News, Band News, porque senão a gente tira. A gente tem, eu também esses dias eu tenho evitado entrar muito
muito, assistir muita coisa, sabe? Porque senão a gente vai ficando meio louco mesmo, né? Mas também é importante que a gente se mantenha informado porque é uma coisa que diz respeito a nós todos, né? Impacta na vida de nós todos, né? Então eu acho que é importante a gente ficar atento e se manifestar também, né? Afinal de contas, a gente está vivendo uma crise de saúde pública muito grande, né? A gente não pode ficar alheio a isso. É importante a gente entender, por exemplo, discutir agora com a Alexandra a questão da falta de evidência científica mesmo da cloroquina, né? E vai ser muito difícil algum ministro, algum médico, né, que tenha uma boa formação científica, querer ficar no ministério diante dessa imposição de um medicamento que não tem evidência científica, né, que tem, inclusive, um risco. Então, precisamos rezar muito, porque... Né? Ô, professor, houve uma divulgação com dados estatísticos sobre a cloroquina nos Estados Unidos, né? E eles falam que de 70 pacientes, eles dividiram os pacientes, né? Me parece que foram 149 pacientes, e esses pacientes, todos que foram tratados com o medicamento cloroquina, a evolução deles foi muito pior do que a evolução dos que não foram tratados. Eles divulgaram isso, me parece que foi domingo à noite, falando sobre isso. E ela está entrando aí no rol de contraindicado para o tratamento da Covid. Contraindicado, assim, definitivamente. Definitivamente. O Center for Disease Control, né, que é um órgão muito sério, ele já contraindicou, contraindicou o uso. E agora, eu comentei com a Alexandra há pouco, eu estava vendo o jornal, porque, né, a gente fica muito assustado, é assustador você ter trocas de ministro da Saúde com um mês, né, no momento desse que a gente vive essa crise de saúde pública, né? Então, eles estavam relatando lá que parece que no Ministério da Saúde eles estão falando que em Manaus estava tendo muito óbito em domicílio e que a hipótese deles é que foram pessoas que usaram a cloroquina para prevenir a Covid. Ela tem muito efeito colateral. Ele aguça muito as doenças cardíacas, né, que foi falado lá, que as pessoas que eram hipertensas manifestaram muito, com esse experimento que eles fizeram, manifestaram muitas doenças cardíacas, e os hipertensos se manifestaram durante o tratamento, pressão alta, e uma série de coisas que desencadearam. Ele tem efeitos colaterais nos rins, né? Renal. Pode provocar, inclusive, cegueira. Renal. Também de um acidente vascular cerebral, Então, né, é assustador, né? E é uma coisa que a gente não entende muito bem, assim, essa insistência no uso desse medicamento, né? Porque é uma coisa que não tem fundamentação científica, a gente não entende o porquê disso, né? E aí isso, eu falei com a Alexandra há pouco, qualquer profissional sério, né, que seguir pela ciência, ele não vai se expor, ele não vai, né, querer sujar o nome e de encontro com o que com a isso. fala. Professor, eu entrei agora, o senhor está falando, boa tarde. Boa tarde. Que a cloroquina foi suspensa? Nos Estados Unidos foi. O CDC já suspendeu.
Tanto que o Trump era um dos defensores da cloroquina, né? Ele não fala mais da cloroquina. Ah, tá, porque eu não vi. Ontem eu não assisti jornal. Não, o que a gente está comentando aqui agora, que, né, que o Lucas começou a comentar, o Rubens comentou, é que o ministro da Saúde pediu demissão, né? O novo, que entrou agora, pediu demissão. E aí o que eles estão falando que é porque o presidente queria que ele colocasse como protocolo para tratamento da Covid a cloroquina. Uhum. E não tem evidência científica da eficácia para o tratamento do vírus, né? E é um medicamento que ele tem efeitos colaterais graves. Então, professor, mas aí há controvérsias, né? No caso de igual, ela é um medicamento tóxico, isso aí é fato, tanto para as pessoas que fazem uso dela, né? Precisam de usar Precisa por ter um causa acompanhamento rigoroso. do isso. Então, As assim, exames eles laboratoriais. é, tanto quanto outros medicamentos também que são tóxicos, são bem tóxicos. A dosagem de tratamento dele é tóxica. Então, A ela questão é que o Rubens acabou de falar aqui agora, já tem um estudo nos Estados Unidos, um ensaio clínico, que eles compararam, né? Porque o maior nível de evidência que a gente usa para determinar, né, para a escolha de um tratamento, de uma terapia, são os ensaios clínicos, tá? Então, o tem Rubens um. acabou de citar aqui agora, já tem ensaio clínico mostrando que a resposta foi ruim para o coronavírus, entendeu? Então, não tem justificativa para usar. É. Mas é engraçado, né, professor, que nos Estados Unidos muitas pessoas jovens morreram com esse vírus. Estranho isso, né? Ele também, né, como a gente, mesmo nos Estados Unidos, eles estão com muito problema para testar, né? Então, assim, a gente não sabe ao certo ainda muita coisa sobre, né, essa letalidade, se ela está associada só com morbidade, se tem algum outro fator, a gente não sabe, Eu porque fico também não imaginando está que nos achando Estados Unidos teste, tem né? muitas vezes, né? Muitas pessoas que têm Sim, alimentação ruim, não é, exatamente é, obesa, porque a pessoa pode ser magra e ter uma péssima alimentação, né? E é. ficar comendo fast food. Então, eu imagino que seja isso, né? Em Assim, relação à obesidade, já tem algum estudo em andamento. Parece que sim, os obesos evoluem pior. pior. Isso aí eu já ouvi também. Já ouvi o ministro, tanto na época Do Mandetta. do Mandetta ainda, isso aí eles já estavam estudando. Até porque o obeso, se você parar para pensar, ele tem mais dificuldade para respirar mesmo, né? Normal, né? Normal. E a gravidade, assim, de problemas cardíacos, já pode ter alguma coisa, não cardíaco, não no coração, mas uma pressão alta e ele nem sabe, Predisposição, né? predisposição para um diabetes, entendeu? Já está pré-diabético, que não sabe, né? Então, eu imagino que seja alguma coisa desse tipo. Ou as pessoas magras também, que têm alimentação ruim, tem um pré-diabetes, não sabe, tem uma pressão um pouquinho elevada, não sabe. Então, isso tudo aí vai levando, né? Porque os Estados Unidos é o primeiro lugar de morte por infarto, é os Estados Unidos. Sim, é a principal causa de morte. Principal causa de morte lá. Então, eu imagino que esteja relacionado. O que a gente fica muito preocupado
né, a gente que é da área de saúde pública, nesse momento, essa troca de ministro, né? Professor. Isso é muito ruim, né? Lá do Bolsonaro, professor, pelo amor de Deus, não tem condição, não. A pessoa que tem um mínimo de consciência, não, né? Eu fico imaginando assim, um cara que é totalmente. Eu não estou falando de política aqui agora, eu estou falando de noção de senso crítico e, sei lá, sabedoria, informação, não sei, muito grosso, muito. Eu acho que sim, né? Eu, quando eu não entendo de alguma coisa, eu procuro ouvir quem entende, né? Para eu, inclusive, aprender. Aprender isso. Ele não tem formação em saúde, então ele tem que ouvir o ministro, ele tem que ouvir as organizações de saúde. Ele não pode querer, do nada, né, tirar coelho da cartola, assim. Mas, na verdade, é porque ele está pensando apenas na economia do país, ele não está pensando na saúde da população. Eu acho que é muito mais por aí. E ele é muito, como eu vou dizer, muito turrão, muito por esse lado aí, né? Então ele está pensando muito na economia do país. Infelizmente, a vida da população para ele tem segundo plano. Mas nessa economia aí vem os impostos públicos que ele não está arrecadando, né, Lucas? Ele não está preocupado com o povo, não. Ele está preocupado com os impostos que ele não está arrecadando. Isso que é complicado. Não, se eu concordei com você, que é um absurdo o que ele quer fazer, né? Ele tem essa postura de fazer, é um absurdo. Porque, inclusive, né, que todos aconteceu em todos os países que saíram, fizeram confinamento, conseguiram sair mais rápido da pandemia e a economia voltou a funcionar, né? Ele está indo... O que ele quer fazer, porque, por exemplo, da formação de ele reabrir, ele acha que vai ter um lucro agora, mas vai se espalhar de uma forma muito mais grave. O que vai acontecer? Lá na frente, a fechar tudo, vai morrer tanta gente, ele vai gastar muito mais. Sim, vai gastar muito mais com o sistema de saúde, vai ser um caos, né? Inclusive, agora, professor, minha esposa só me chamou ali, o Trump estava questionando essa troca tanta troca do Brasil, eu só vi a charge, né? O Trump estava falando ali que ele está questionando o porquê dessa troca, toda hora trocar um ministro do Brasil, ele está falando que isso é um absurdo, e falou que quer explicação, ele é a OMS, porque ele não está entendendo isso, que tem algo de errado. Pois é. O Trump errado é o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma carta que está lá que quer tratar, infelizmente. Né? Não, sim, é claro que é. Mas ele não ia falar o nome do Bolsonaro, né? Mas é claro que é isso. O Bolsonaro, infelizmente, está sendo a própria atitude dele, o jeito de falar. Nossa, é uma coisa deplorável. Prenda aos pais. Ele não está respeitando as famílias que estão perdendo, os queridos, não que estão atuando, ele não está respeitando. É um absurdo. Muito triste isso, né? Nesse momento a gente está precisando de união, de solidariedade, de empatia, né? O que me assusta um pouco, assim, eu nunca vi ele visitar um hospital, né? Eu acho isso tão estranho, né? A gente vê na França, na Inglaterra, todo mundo se manifestando, indo aos hospitais, e ele não vai nos hospitais, né? É meio estranho isso. Parece que não está acontecendo nada. Bom, enfim, gente, então, eu já mandei, a Ana Cláudia já compartilhou aí, tá? Vamos voltar 3h10 para a gente discutir o artigo, 40 minutos. Ok? Ok.